Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas novamente. Nosso tema ainda é teoria do crime. Porém, agora passaremos ao estudo do segundo elemento do conceito analítico de crime. Como assim, Andréia, segundo elemento do conceito analítico de crime? Lembremos, para a doutrina prevalecente, crime é fato típico, antijurídico, praticado por agente culpável. Temos nesta hipótese uma situação de três elementos que compõem um conceito analítico. Uma doutrina menos adotada entende que crime seria apenas fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto para a aplicação da pena. Ocorre que há de se ponderar que, do ponto de vista das respostas de concurso, das questões que lhes apareçam, deve prevalecer a opção pela distinção do crime em três elementos constitutivos. Sendo o primeiro, a tipicidade. A tipicidade aqui pode ser entendida em um duplo aspecto. Em primeiro lugar, tipicidade corresponde a uma análise de natureza formal. Como assim, Andréia, uma análise de natureza formal? Exatamente um juízo de adequação ou de subsunção entre a conduta analisada e um modelo abstrato. Que modelo abstrato é esse? O tipo. Por exemplo, o tipo do artigo 155 do nosso Código Penal. Vejamos o que ele nos diz. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Trata-se do conhecidíssimo e muito cobrado nas provas tipo de furto. Ocorre que esta análise inicial da mera adequação ou subsunção do fato à norma, ou ao tipo, melhor dizendo, ela não esgota a análise da tipicidade. E por que não esgota? Porque, para além desta primeira verificação meramente formal, temos que prosseguir na análise da tipicidade para verificar se houve ou não lesão ao bem jurídico tutelado e se esta lesão é ou não significativa a ponto de fazer incidir o direito penal. Imagine, por exemplo, que a subtração, melhor dizendo, da coisa alheia móvel se refere ao fato de alguém subtrair de outrem uma caneta velha de pequeníssimo valor e ainda que já tenha se esgotado o uso pela extinção da tinta. A tinta já foi devidamente consumida e ela não tem mais qualquer uso. De fato, a caneta é uma coisa alheia móvel e sua subtração adequa-se àquela ideia prevista no tipo do artigo 155. Entretanto, que essa mera verificação formal é insuficiente para a completude da tipicidade. Para que a conduta seja típica, além da formalidade, além da tipicidade formal, é indispensável que haja também uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado. E aqui vou perguntar, qual é o bem jurídico tutelado pelo tipo de furto? Pela norma antecedente ao tipo de furto? Exatamente o patrimônio. Ora, a subsunção formal não autoriza dizer que necessariamente houve uma lesão significativa ao patrimônio. No caso analisado, no caso dos autos, né, como alguns gostam de dizer, o que nós temos é que produziu-se uma lesão ao patrimônio de terceiro de pequeníssima monta.
O valor subtraído do bem subtraído é insignificante. E se assim o é, não há, portanto, uma lesão a bem jurídico que justifique a intervenção do direito penal, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanção privativa de liberdade ao autor do fato. Ora, feitas essas considerações, nós podemos dizer claramente que só há tipicidade se houver tipicidade material e tipicidade formal, ou pela ordem, tipicidade formal mais tipicidade material. Ocorre que, ainda assim, nós não temos crime. É possível que o fato seja típico, porém, que falte o elemento seguinte, qual seja a antijuridicidade. É claro que só iremos perquirir acerca da antijuridicidade se houver um juízo positivo de tipicidade. Da mesma forma, só iremos perquirir acerca da culpabilidade se houver um juízo positivo de antijuridicidade. Esses elementos devem ser analisados necessariamente em ordem. Muito bem. A questão toda, meus caros e minhas caras, é que é possível que o fato seja típico, formal e materialmente, mas não seja antijurídico. E aí, chegamos ao primeiro questionamento desta aula de agora. Em que consiste a antijuridicidade? Ou também conhecida como ilicitude. A antijuridicidade ou a ilicitude pode ser conceituada como a contrariedade entre a ação analisada e o ordenamento jurídico como um todo. Isso porque o ordenamento jurídico se pretende um complexo de normas e princípios que seja completo. Assim, se houver contrariedade da conduta com o ordenamento, ela será antijurídica. Aqui cumpre dizer que a maioria da doutrina nos diz que não existe a chamada antijuridicidade setorial, ou seja, não existe a antijuridicidade penal ou a antijuridicidade civil. Ele é um conceito, ela, melhor dizendo, é um conceito unitário, que, como digo, requer uma análise do sistema jurídico como um todo. Muito bem, feita essa primeira análise, nós podemos chegar à regra que vai indicar a forma como iremos estudar a antijuridicidade. Qual seja, toda ação típica será também antijurídica em regra. Por que em regra? Porque a tipicidade é um indício da antijuridicidade. Entretanto, a tipicidade não é uma certeza da antijuridicidade. Isso porque existem situações tais que o ordenamento jurídico autoriza certas condutas ou mesmo fomenta que elas se realizem e que não podem, por isso, implicar em crime. Basta pensar na hipótese clássica da legítima defesa. Vejamos, fulano está andando pela rua com destino à sua casa. Inadvertidamente é atacado por Cicrano que, sem motivo algum, de maneira injusta, o agride. Neste caso, temos que há uma agressão injusta contra fulano. Assim o sendo, o ordenamento jurídico prevê que este que está agredido, que se vê agredido de maneira injusta, tenha duas opções: ocorra se evadindo do local ou se defenda utilizando-se moderadamente dos meios necessários. Se o sujeito opta por se defender e assim o faz de acordo com as exigências legais, ele não poderá ter sua conduta considerada como antijurídica, ainda que ele venha a causar uma lesão corporal no seu agressor inicial,
Aquele que se defende amparado pela legítima defesa tem sua conduta albergada, permitida pelo ordenamento como um todo. De modo que sua conduta, apesar de típica, a uma ofensa à integridade física alheia, não será considerada antijurídica e que, portanto, não será criminosa. Então, qual a regra que nós compreendemos desta análise inicial? Toda conduta típica será também antijurídica se não houver na situação analisada uma causa de exclusão de antijuridicidade ou ilícito. E aí, meus caros e minhas caras, nós não podemos correr o risco de pensar, de imaginar que é somente no artigo 23 que nós vamos encontrar estas causas de exclusão. Ali, de fato, nós a temos, mas as temos apenas em um rol meramente exemplificativo. Em outras palavras, o rol do artigo 23 não é um rol exaustivo. Existem causas outras de antijuridicidade previstas na lei e não previstas naquele rol? A resposta é sim. E aqui podemos mencionar uma delas, o artigo 128 do próprio Código Penal, quando nos diz que não se pune o aborto praticado por médico. Entretanto, não se punirá se for aborto necessário. Em que consiste o aborto necessário? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aqui tem claramente o conflito entre dois bens jurídicos que não podem ser preservados concomitantemente. De um lado, a vida do feto, ou a vida do embrião, que quer que seja, e de outro lugar, a vida da gestante. Havendo, portanto, uma indicação de que não há outro meio de salvar a vida da gestante que não o abortamento praticado pelo médico, ele estará autorizado a fazê-lo e sua conduta não será considerada criminosa, exatamente porque não poderá ser tida como antijurídica. É no artigo 23, portanto, que nós vamos encontrar aquelas circunstâncias mais cobradas nas provas de concurso. E aí, meus caros e minhas caras, o conhecimento de cada uma delas é absolutamente indispensável. Quais são? Veremos agora a indicação. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular do direito. Ocorre que, a despeito da previsão dessas causas de justificação, o parágrafo único deste mesmo artigo ressalta que a existência destas não impede e não obsta a responsabilização do agente que tenha operado de maneira excessiva. E aqui, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá por eventual excesso doloso ou culposo. Excesso doloso é aquele em que o sujeito voluntariamente deseja, delibera e executa o excesso. Basta pensar nessa hipótese que demos agora, que após repelir a agressão, aquele inicialmente injustamente agredido continuou a lesionar o seu oponente. Neste caso, esta conduta excessiva, por óbvio, não está amparada pelo ordenamento jurídico e, por óbvio, não pode ser considerada no limite do exercício da ampla, ou melhor, da legítima defesa. Por outro lado, o excesso também pode ser culposo. O excesso culposo não é aquele que vem da vontade do agente em praticá-lo, mas que resulta das circunstâncias e da inobservância de um dever de cuidado objetivo, se de maneira imprudente
tenha utilizado, por exemplo, força excessiva na defesa e, com isso, causado lesão a terceiro. Tá claro? Voltamos já já. Olá mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas de volta. Vamos começar agora este módulo com o estudo do estado de necessidade. E para isso eu preciso que vocês acompanhem comigo o que dispõe o artigo 24 do nosso Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vamos imaginar, portanto, um exemplo simples para conseguirmos visualizar os elementos que compõem o estado de necessidade. Imagine, por exemplo, que fulano vem caminhando na rua e que observa na sua caminhada que um animal solto e bravo parte em disparada em direção a uma mãe com seu pequeno filho no braço. Prevendo o resultado indesejado, talvez até trágico, fulano rapidamente atravessa a rua, rompe o portão de uma casa, causando um dano ao patrimônio de terceiro, que não é o tutor ou dono do cachorro, e consegue, com esta sua conduta, salvar a vida e a integridade física da mãe e da sua criança. Tudo bem. Vamos agora analisar cada um dos aspectos que compõem esta figura, esta causa de exclusão de antijuridicidade ou de ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal. Antes disso, porém, gostaria de comentar com vocês o conteúdo dos parágrafos 1º e 2º, porque eles vão se agregar ao caput para nós termos a exata definição do instituto. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. O que é que nós temos aqui com relação ao estado de necessidade? A ideia da ponderação de bens, bens jurídicos, bens que interessam à sociedade e que esta pretende sua preservação. No caso que lhes apresentei há pouco, nós tínhamos a integridade física da mãe e de sua criança em detrimento do patrimônio de um terceiro. Neste caso, parece que é razoável, até o nosso senso de justiça, nós concordamos com a ideia de que não pode se responsabilizar penalmente alguém que tenha agido imbuído do propósito de salvar mãe e filho de um animal bravo que se encontrava incontido na rua, ainda que tenha causado um patrimônio, ou melhor, um dano, um prejuízo ao patrimônio de terceiro. Quais são os elementos que estruturam o estado de necessidade? Em primeiro lugar, nós podemos pensar no estado de necessidade real, aquele que efetivamente se deu, está ocorrendo, que se verifica no plano dos fatos, e o estado de necessidade putativo. Atenção, estado de necessidade putativo é aquele que é meramente imaginário. Como assim meramente imaginário? É aquele que não existe de fato, embora haja na mente do agente. Cuidado com esta definição, porque os examinadores gostam muito de fazer esta distinção entre estado real e estado putativo. O estado de necessidade se volta para a proteção do direito do próprio agente que atua ou de um terceiro. Então, nós temos estado de necessidade de direito próprio
ou de direito alheio. Neste exemplo que acabo de dar, o direito era alheio, a proteção se voltava à preservação da saúde e da integridade de terceiros distintos do agente. E mais, o sujeito que atua sob o manto do estado de necessidade não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo. E aqui, meus caros e minhas caras, para que a gente saiba quem tem ou não o dever de enfrentar o perigo, nós temos que analisar o conteúdo do artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Vamos lá para o artigo 13, parágrafo 2º, que assim nos diz de maneira clara. A omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nós sabemos, por exemplo, que existem determinados sujeitos, determinados agentes que têm por força legal a obrigação de enfrentar o risco e as situações de perigo, como é o caso dos bombeiros e dos policiais, que não podem alegar o estado de necessidade para justificar eventuais atuações. Outra situação, por exemplo, é daqueles que com conduta anterior tenham se colocado em uma situação de obrigação de evitar o perigo. Por exemplo, alguém que tenha feito um contrato em face de alguns sujeitos para subir uma montanha e lá em cima, havendo uma situação de risco e de perigo, esse sujeito que se obrigou anteriormente por uma convenção entre as partes não pode alegar o estado de necessidade. É caso, por exemplo, de um vínculo de natureza contratual, como este que me referi. Ou ainda, que o comportamento abusivo é absolutamente, ou melhor, o comportamento lesivo é absolutamente inevitável. Aqui não existe escolha para o agente. Ao contrário da legítima defesa, em que é possível a agente fugir da situação ou defender-se enfrentando o perigo, aqui não cabe qualquer escolha. Aqui a única forma de salvaguardar o bem próprio ou o bem de terceiro é a prática da referida conduta lesiva. Muito bem. Chegamos agora, meus caros, ao quinto elemento. Este elemento, embora não decorra diretamente do texto legal, ele é reconhecido pela jurisprudência a partir da necessidade da presença do elemento subjetivo, ou seja, para se alegar estado de necessidade, haveria a obrigação do sujeito estar agindo com consciência de haver atuado nos limites previstos pela lei. Em outras palavras, estar consciente de ser albergado, amparado pela situação justificante. Interessante notar que a forma como o nosso Código Penal prevê o instituto do estado de necessidade vem ao encontro daquilo que a doutrina chama de adoção da teoria unitária. De acordo com a teoria unitária relativa ao estado de necessidade adotado no nosso Código Penal, é sempre causa de justificação ou causa de exclusão diante de juridicidade. Ocorre que, se nós formos olhar novamente para o artigo 25, ou melhor, para o artigo 24,
nós vemos necessariamente que a parte final diz que, para que haja estado de necessidade, o sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, na circunstância analisada, para que haja o estado de necessidade, não era razoável exigir o sacrifício. Basta pensar na hipótese dada, não é razoável ao sujeito admitir que mãe e filho pereçam atacados por um animal incontido para salvaguardar o patrimônio de terceiro. Razão pela qual tem-se esta última previsão, ou essa previsão final do artigo 24, com necessidade de análise do sacrifício das circunstâncias. Ocorre que o parágrafo 2º vem nos dizer que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Aqui nós não temos estado de necessidade, por falta de um requisito específico, mas ainda assim a lei prevê uma punição mais leve naqueles casos em que há conflito de interesses e conflito de bens jurídicos e lesão de um deles para cautela, para preservação. Claro, um pouco mais à frente nós encontramos agora o tema da legítima defesa. O artigo 25 vem nos expor que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Aqui também temos, em conjunto com as demais hipóteses do artigo 23, uma causa de exclusão de antijuridicidade ou de ilicitude. Entretanto, legítima defesa não se confunde com o estado de necessidade. Embora ambos sejam situações de exclusão de ilicitude, cada um deles, tem características que lhes são próprias. Vamos agora lançar nossos olhos para o estudo do artigo 25. Quais são, portanto, os requisitos para que nós verifiquemos se há ou não, no caso concreto, o exercício da conduta sob o pálio da legítima defesa? Em primeiro lugar, atua com legítima defesa quem está repelindo injusta agressão. E aqui o conceito de agressão injusta ou de injusta agressão é um conceito jurídico. Estamos falando necessariamente daquela que é uma lesão, ou melhor, uma agressão típica e antijurídica, ou seja, uma agressão contrária ao direito. Ocorre que predomina na doutrina o entendimento de que, ao falar em injusta agressão, ou seja, em agressão que seja típica e antijurídica, a lei não requer que a referida agressão seja realizada por um agente culpável. Assim, imaginem, pense que um inimputável na rua volta-se contra alguém tentando agredi-lo. Ora, a conduta do inimputável, como sabemos, é uma conduta não culpável. Entretanto, continua a ser uma conduta e uma agressão injusta, de modo que admite-se, portanto, a existência de legítima defesa em face de conduta não culpável, provocada por um agente inimputável. E mais, quando se fala em agressão injusta, podemos dizer que essa agressão pode ser tanto dolosa, ou seja, quando o sujeito agressor tem vontade e consciência de realizar a referida agressão, o referido ato agressivo, como também pode ser uma agressão culposa. Nesse sentido, aquela em que não há propriamente vontade e consciência, mas que é produzida em face de haver
uma ausência, uma inobservância no dever de cuidado objetivo, dever este que é a todos nós direcionado. Tá claro? Então, injusta agressão aqui funciona como sinônimo de injusto, de contrariedade ao direito. Tá claro? Voltamos já já. Muito bem. Continuamos agora a analisar os requisitos inerentes à configuração da legítima defesa. Em primeiro lugar, uma injusta agressão. Em segundo lugar, faz-se indispensável que a agressão seja atual ou iminente. E aqui nós precisamos necessariamente diferenciar uma e outra. A agressão atual é aquela que está ocorrendo naquele momento. A agressão iminente, no entanto, é aquela que está prestes a acontecer. A reação, portanto, se dá antes da materialização propriamente dita do ato agressivo. Basta pensar, por exemplo, que um determinado sujeito vê seu filho sob a mira de um algoz, de um inimigo, na iminência de disparar um projétil de arma de fogo na cabeça desta pessoa, deste filho do agente. Ora, nesse caso, não se poderia esperar que a pessoa aguardasse o desfecho catastrófico, o disparo de arma de fogo, que poderia, inclusive, culminar com a morte do sujeito, sem que tentasse uma reação defensiva, considerando a iminência da agressão, ou seja, a ideia de que ela estaria prestes a ocorrer. Ainda, meus caros, para que haja a legítima defesa, a utilização moderada dos meios necessários. Aqui não há que se falar numa reação desproporcional à agressão inicial. O que se tem é que a ideia de repelir a agressão injusta se dê nos limites necessários para que essa agressão inicial e antijurídica venha a cessar. A utilização moderada quer dizer que aquele que se defende não está autorizado pelo ordenamento jurídico a agir com seu bel prazer. Lembrem-se, o Código Penal ressalva claramente a possibilidade de haver excesso. E aqui, com relação ao excesso na legítima defesa, nós podemos fazer algumas distinções. Em primeiro lugar, nós podemos, nos termos do artigo 23, parágrafo único, diferenciar entre o excesso culposo e o excesso doloso. O excesso doloso é o excesso voluntário e o excesso culposo é o excesso involuntário. Muito bem. Podemos ainda falar do excesso extensivo e do excesso intensivo. Essa distinção doutrinária, vez por outra, é cobrada em provas de concurso. E o que quer dizer o excesso extensivo? Quer dizer que depois de cessada a agressão, o sujeito inicialmente agredido continua na execução de atos ofensivos. A pessoa reage e inicialmente está autorizada, mas depois daquele primeiro momento em que há legítima defesa, nós temos uma conduta que já se torna antijurídica, posto excessiva. E há também o excesso intensivo, que é aquele que se dá no curso, enquanto persiste a agressão. Diante da agressão injusta, atual ou iminente, o sujeito responde, o agredido responde, mas deixa desde o início de se utilizar do meio necessário ou do meio adequado de maneira moderada.
Então, esta distinção doutrinária, vez por outra, é indispensável para o conhecimento de vocês, posto vez por outra, cai na prova mesmo. Mais uma vez, também como estado de necessidade, a antijuridicidade se volta para a defesa de direito próprio ou de direito de terceiro. Não há necessidade de ser legítima defesa tão somente de direito próprio. E ainda a existência de um elemento subjetivo, que é exatamente o conhecimento da situação de justificação. O sujeito que pretende ser beneficiado pelo reconhecimento da legítima defesa deve necessariamente ter conhecimento de que age amparado por uma norma de direito que lhe admite a possibilidade de uma reação proporcional a uma agressão injusta. Claro, algumas questões agora são sempre muito cobradas. Mais uma vez, nós temos aqui a chamada legítima defesa sucessiva. E o que é legítima defesa sucessiva? Naquela hipótese em que o primeiro agressor se torna agredido e vem repelir essa agressão injusta, ou seja, a vítima reage de maneira excessiva, se torna um agressor e o ofensor inicial se torna um ofendido. O agressor passa a ser agredido em razão do excesso e, desta forma, pode utilizar-se também da legítima defesa aqui dita sucessiva. A legítima defesa putativa é aquela que se dá nas situações em que só existe na imaginação, na mente, e não na realidade dos fatos, certo? Nós temos ainda a possibilidade de legítima defesa real contra a legítima defesa putativa, porque o agente que está em legítima defesa putativa, em realidade, não está amparado pelo direito, de modo que configura o seu ato uma agressão injusta, mas não é possível legítima defesa real em face de legítima defesa real. Por quê? Porque para que haja legítima defesa é indispensável a presença de uma agressão ilícita e de uma reação lícita. Assim, se alguém está em legítima defesa, não está agindo de maneira ilícita. Logo, a legítima defesa real não pode ser contraposta por outra legítima defesa real, porque faltaria na primeira a característica da injustiça da agressão. Muito bem. Assim como, pelo mesmo raciocínio, não é possível legítima defesa contra estado de necessidade, porque quem age em estado de necessidade não pratica também agressão. Por força da Lei 13.964 de 2019, foi inserido um parágrafo único no artigo 25 do nosso Código Penal, que nos diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Já vimos, infelizmente, em alguns noticiários, eventos recentes na história do nosso país em que há reféns sob a mira de armas de agressores. Essa Lei 13.964, também conhecida como Lei Anticrime ou Pacote Anticrime, veio trazer este parágrafo único voltado especificamente ao agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão. Do ponto de vista técnico, e é importante se frisar, não foi acrescentada nenhuma espécie de causa de justificação. Apenas tem-se uma norma que visa esclarecer, explicar a possibilidade do manejo da legítima defesa em
situações tais de agente de segurança pública repelindo agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Tanto é, meus caros e minhas caras, que a primeira parte do parágrafo único do artigo 25 diz que, para que haja a incidência da legítima defesa nesta situação, devem ser observados todos os requisitos previstos no caput. Se estão previstos e observados todos os requisitos previstos, nós já temos legítima defesa e não há que se perquirir em qualquer análise ulterior. E aí, vamos chegar agora às duas modalidades que ainda são mencionadas no artigo 23. Estou a me referir do estrito cumprimento do dever legal e do flagrante facultativo. Ou melhor, do exercício regular de um direito que pode ser exemplificado pelo flagrante facultativo. Em caso de estrito cumprimento do dever legal, nós temos que a obrigação imposta pela lei não pode fazer de uma determinada conduta antijurídica. É o caso, por exemplo, de policiais efetuando prisões, de oficiais de justiça realizando busca e apreensão de veículo em razão de mandado expedido para tal fim. Aqui, o que se tem claramente é que o agente público está no desempenho de suas atividades, amparado, claro, pelo dever legal, que é aquele que vem da norma jurídica, não necessariamente da lei, mas da legislação. As leis, os decretos, os regulamentos, atos que, portanto, de natureza legal e infralegal. O exercício regular de um direito, por outro lado, consiste na prática, por parte do indivíduo, o exercício de um direito de natureza penal ou extrapenal, de modo que não há de se falar em conduta ilícita. Quando o Código de Processo Penal diz que qualquer do povo poderá prender em flagrante, está facultando, não está exigindo, mas está permitindo que o particular exerça o direito de prender em flagrante delito quem quer que assim se encontre. Ocorre que podemos agora mencionar a existência dos ofendículos. O que são ofendículos? São aqueles aparatos colocados nos muros, nas grades de casa, que funcionam como defesa do patrimônio. Cacos de vidro, pedaços de ferro em forma de lanças, etc. Do ponto de vista da atuação normal, cuida-se de exercício regular do direito. Entretanto, quando funciona em face de um ataque, ou seja, da invasão de um terceiro, nós podemos verificar uma hipótese de legítima defesa, conhecida como legítima defesa pré-ordenada. Não é demais esclarecer que a doutrina aponta e as provas de concurso vêm exigindo a observância da existência de uma causa supralegal de exclusão de antijuridicidade. Repito, para além das causas legais que já mencionamos, existe uma outra não prevista expressamente na lei, mas que funciona ou pode funcionar como causa de exclusão de antijuridicidade. E aqui estou me referindo ao consentimento do ofendido. Em que situações nós podemos dizer que o consentimento do ofendido funciona como causa de exclusão de antijuridicidade? Em primeiro lugar, quando ele não for o consentimento uma causa de exclusão da própria tipicidade. E aí basta pensar lá no Código Penal, na parte especial, no artigo 150, que diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. É o crime de violação de domicílio. É óbvio que se houver o consentimento do dono da casa, não há que se falar em qualquer violação.
Então, o consentimento funcionaria, neste caso, como causa de exclusão da própria tipicidade. Mas pode também funcionar como causa de exclusão de antijuridicidade, se não for excludente de tipicidade. Se nós estivermos falando de bens disponíveis, bens jurídicos disponíveis. Se, por exemplo, se, além disso, o sujeito que sofre a conduta tiver capacidade de disposição e se o consentimento, além de válido, perpetrar toda a conduta desde o início até a sua plena realização. É claro que não existe consentimento do ofendido para a morte, porque o bem jurídico, vida, é indisponível. Mas existem bens jurídicos disponíveis no nosso ordenamento, como, por exemplo, o patrimônio. Tá claro? Voltamos já já.